Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Nem Louca Nem Fraca. Bom, hoje a gente vai trazer uma pauta, inclusive toda vez que eu converso com uma profissional, já falo, eu digo, eu vou sentar para ouvir, porque é sempre muito desafiador falar sobre educação financeira. Eu não sei vocês, mas eu venho de uma realidade que, sim, faltou a educação financeira, eu venho de uma realidade de uma família brasileira, né, que é uma luta para poder pagar as contas, então sempre era desafiador ter aquela organização, né, de guardar, de organizar, de investir. Então, é com muita honra e satisfação que eu venho dialogando com a Amanda Câmara, ela é educadora financeira aqui de São Paulo, tá? Eu venho dialogando muito com mulheres de Santa Catarina, da Paraíba, João Pessoa, minha terra natal. E hoje eu tô com a Amanda, vou deixar para você se apresentar. Quem é a Amanda? Olá, Suzane, olá, pessoal. É uma honra e um prazer estar aqui. Seja bem-vinda. E obrigada. Bom, quem é a Amanda? Por que a Amanda se tornou educadora financeira? Como que veio tudo isso? Antes de eu falar quem é a Amanda, eu achei muito legal que você trouxe que você é brasileira e que aqui no Brasil a gente não tem educação financeira. E por que eu digo isso? Porque eu venho da mesma realidade. Sim. Eu não tive educação financeira, completamente desorganizada a minha vida inteira. Sim. E chegou um momento da minha vida que eu falei, uau, eu preciso me organizar. E por onde que eu vou começar? Um amigo meu fechou uma consultoria financeira e ele veio falar comigo. Falou, Amanda, eu fechei uma consultoria financeira e faz muito sentido pra você. Aí eu falei, sério? Tá, vou conhecer. Aí eu fui conhecer essa consultoria financeira, fechei com eles e falei, uau, eu preciso disso. Isso foi em meados de 2022 ou 2023. E ali começou a minha grande jornada, Suzane. Eu não tinha organização financeira nenhuma. Eu venho de uma família relativamente boa, sempre tive uma estrutura de vida muito boa. Sempre fui muito sonhadora, sempre gostei de sonhar, de gastar. Então eu falei, gente, se eu quero gastar, eu preciso ganhar e saber administrar o meu dinheiro, né? Sim. E aí tudo começou quando eu fechei com eles, que é hoje atualmente a Firece, que é a empresa que eu atuo. E desde quando eu comecei essa jornada com eles, eles trouxeram uma consciência financeira pra mim muito forte. E no meio dessa minha jornada, o meu próprio consultor virou pra mim e falou assim, Amanda, faz muito sentido você trabalhar com a gente. E aí eu fiquei tipo, sério? Uau. E aí você pensa, a pessoa que nunca teve educação financeira, nunca teve organização financeira, nunca soube gerir o dinheiro dela, vai trabalhar numa empresa de educação financeira? E aí eu falei, sério, faz sentido? Ele falou, faz. Aí eu falei, então tá bom. E nisso, eu entrei na Firece, na época ela era Finance, hoje ela é Firece, e comecei a atuar lá dentro. Sim. E aí eu entrei num mundo, Suzane, que assim, é fantástico. Sim. É desafiador, não vou mentir. A gente ajuda muitas pessoas do mundo inteiro. Nossa. E eu tenho isso como um propósito, sabe? A partir do momento que eu entrei na Firece, eu vejo o quanto que a gente realmente ajuda as pessoas. E o quão valioso isso é. Uma das partes da Amanda é que eu sempre fiz questão de trabalhar com um propósito. E principalmente ajudando as pessoas. E pra mim foi muito engraçado eu trabalhar numa área onde eu nunca tive um conhecimento. Comecei a ter esse conhecimento virando uma cliente. Sim. E a partir disso eu entrei nisso. Maravilha. E nos bastidores, existe sempre uma conexão antes de estar nesse diálogo aqui no podcast. Então, a Amanda, ela trouxe um pouco dessa história dela. Eu achei incrível, porque não é só sobre, é algo que o mercado está querendo, é algo além, né? Vocês veem que ela é um propósito, tem uma identificação, tem uma história, tem uma coerência. Isso é incrível. E aí, mas me conta, quem é a Amanda pessoa, quem é a Amanda profissional hoje? Bom, hoje eu sou uma pessoa muito sonhadora. Eu quero conquistar o mundo, conquistar pessoas. Eu tenho uma vontade muito grande de estar dentro do digital. Eu sou uma pessoa extremamente comunicadora. Gosto de falar, gosto de me apresentar, gosto de estar. E dentro do meu trabalho, eles me proporcionam muito isso. Maravilha. Porque além da Firece, a gente tem um benefício que a gente leva para a corporação. E eu me encontro muito nisso. Por quê? Você faz negócio, você faz network. É igual a reunião que a gente fez. Sim. Você conversa, você conhece a pessoa. E eu sou apaixonada, Suzane, por conexões. Desde quando eu era pequena.
Quando eu era pequena, as pessoas falavam, nossa, a Amanda é muito falante, a Amanda fala muito, que não sei o que, não sei o que lá, nossa. E aí você percebe que quando você é pequena, as pessoas não sabem te direcionar. Sim. Tudo bem, eu era falante, eu falava demais, sempre me comuniquei, mas ninguém me direcionou pro caminho certo, sabe? Sim. Então eu poderia tirar 0 nas matérias, mas quando era pra apresentar, eu sempre arrasava. Sempre, sempre, sempre. O meu forte sempre foi a comunicação. E é algo que eu levo comigo e que eu busco me desenvolver cada vez mais. E aí foi passando esse tempo, todo mundo falava, Amanda, você se comunica muito bem, Amanda, você fala muito bem. Eu falo, meu Deus, eu preciso focar na minha comunicação. Eu preciso focar em cada vez mais ser melhor nisso. Sim. E hoje, onde eu atuo, né, linkando uma coisa com a outra, é onde eu consigo me desenvolver mais, porque eles me permitem estar ali. Então hoje eu dou muito treinamento pro pessoal que entra novo, eu fecho muito negócio dentro da empresa, atuo diretamente com o departamento de SDR, mas antes disso tudo, SDR seria? SDR é a pré-venda, é Certo. quando você faz o primeiro contato com o cliente. Sim. E aí você entende o perfil dele e direciona para os consultores. Sim. Então hoje o que mais me move, conexões. Amo me conectar com pessoas, amo, amo, amo. E todo mundo fala a facilidade que a Amanda tem de se conectar com o ser humano em qualquer lugar. Suzane, eu entro no ônibus, eu converso com o motorista. Eu entro num prédio, eu converso com o segurança que tá ali. Eu tô aqui na rua, eu invento um assunto com uma pessoa e consigo conversar com ela. Sou apaixonada por conexões. Apaixonada. Ai, maravilha, isso é muito bom, né? A comunicação, ela é muito... ela contribui muito com o nosso processo de escala, né? A gente saber se comunicar e se não sabe... Se é que eu acho tão forte essa palavra não sabe. Nós somos ensináveis, né? Então, buscar focar, Com certeza. buscar aprender, aperfeiçoar. Mas aí... Na educação financeira, Amanda, hoje onde é o momento que tu consegue focar para fazer esse trabalho de educadora financeira? E eu vou dar um spoiler, a Amanda foi convidada para estar no Escalar Sem Colapsar, o evento aqui em São Paulo, dia 29 de agosto, ela vai estar palestrando. Ansiosíssima para esse evento. É palestrante, tá? No Escalar Sem Colapsar. Mas hoje, na parte da educação financeira, o que é que tu pode contribuir para nós, mulheres, né, que buscamos escalar nossos empreendimentos? Algo que você é apaixonada, né, por essa... Como é que a gente pode falar? Por essa área, por esse olhar, que é uma dor, né, de quem empreende. O que é que você pode trazer para a mulher que quer escalar nesse seu olhar de educadora financeira? Partilha aí comigo também, com todos. Olha, acho que existem muitos pontos, mas eu diria que o principal não, existem 2 principais. Ó, se quiser focar na câmera pra quem tá nos assistindo, é bem boa. aquela lá. Não, só... Não, uma boa. A sensação de tá em casa, né? Não, é porque eu falo pra você que a questão da conexão é muito forte. Não, a questão da conexão é muito forte, então eu gosto de falar olhando pra você. Ai, perfeito. Mas eu entendo, eu vou falar aqui pro pessoal. Eu acho que tem 2 pontos principais. O primeiro dele é a gente saber separar. Isso não é só mulheres, isso é assim, mundial, separar PJ da PF. Você separar o seu eu empresa e o seu eu você. Sim. Porque a sua empresa não é você. A sua empresa, ela gira, ela tem um capital dela, e você tem a sua vida, tem as suas coisas, tem o seu supermercado, tem o seu dia a dia. Sim. Então, o primeiro ponto é essa organização. Sim. O segundo ponto que a gente precisa deixar de se cobrar. A gente deixar de entender que o empreendedorismo feminino, ele não é o mesmo do masculino. Sim. As mulheres, nós mulheres, a gente tem muito mais responsabilidades. Principalmente quando a gente se fala de mulheres que são mães solteiras, de mulheres que não têm a mesma estrutura, de mulheres que estão sozinhas e tentando buscar esse caminho. Sim. Então, qual que é o primeiro ponto? Entender onde você tá. A gente não tem a mesma produção masculina e tá tudo bem. Sim. A gente não precisa se cobrar em relação a isso. Sim. Mas a gente precisa entender o caminho que a gente tá e conseguir gerir isso. Pra quê? Pra escalar sem colapsar. Sim. Então, o primeiro ponto é essa organização. Gente, a planilha, ela não é você estar presa. A planilha, ela te dá muito mais liberdade. E quando eu falo de separar o PF da PJ, também é sobre planilha. Você vai ver visualmente como que tá a sua empresa e você vai ver visualmente como que tá você, o seu PF. Sim. Então tá bom, essa é a minha empresa, a gente fatura tanto. E uma outra coisa importante também,
separar o faturamento do lucro. Isso é muito importante, porque às vezes a pessoa faz uma ninhada só. É faturamento, é lucro e é você. Em uma conta só. Então separa, tá? Quanto que a empresa fatura? Fatura isso. Qual que é o lucro disso depois que você paga tudo que você tem para pagar? Isso é o mais importante. Beleza. Qual que é o seu salário para você? Ou você tem salário ou você não tem, para as pessoas que você tem. Separar isso em blocos e planilhas, Suzane, é primordial. Esses, né, são os 3 primeiros passos que eu diria são esses. Sim. E o que eu venho conversando, Amanda, né? Eu dialogo com algumas mulheres, inclusive eu tive 30 de maio em Floripa, no evento o Escalar Sem Colapsar, e foram vários diálogos, né? Eu busco o mais próximo da realidade. Então, a Amanda pontua muito bem a questão que o brasileiro não tem educação financeira, a gente não tem um sistema educacional que cuida dessa questão em base. Infelizmente. E aí eu não vou adentrar em questões mais a fundo, que o momento não é esse, mas existe uma intencionalidade por trás disso. Então, quando ela traz isso, é muito interessante a gente ter essa percepção desse contexto generalista, e aí ela traz um contexto de um recorte feminino, né? Que ela diz, e muito bem colocado, que não podemos nem devemos reproduzir um comportamento diante de que nosso gênero feminino ele tem um contexto diferente. Então, a gente precisa ter essa percepção. E aí a gente entra também na inserção no mercado de trabalho tardio, da mulher. Eu citei o exemplo do evento de Floripa, porque entre as mulheres empreendedoras do estado de Santa Catarina, me aproximando da realidade, dialogando com elas, temos um dado real que coerentemente com a inserção tardia das mulheres e ainda nesse olhar que é do senso comum, que o homem ele é o provedor financeiro, e sim, ainda o salário do homem ele prevalece, ele é mais alto. Então, existem mulheres empreendendo e tendo como sócio um companheiro, um marido, um namorado. Então, isso é reflexo de algo histórico, tá? Então, a proposta aqui é entender essa realidade. Então, eu acho isso, entre vários assuntos dentro da educação financeira da mulher que quer empreender, relevante de ser pontuado, porque é um dado real. Então, nós temos mulheres que estão atreladas ao financiamento de algo, de alguém ali, e fica nessa dependência, e aí freia esse processo de escala. Então, o papel de Amanda é trazer aqui essa percepção para que a gente consiga se organizar e estruturar de forma individual. E eu não tô falando para ninguém romper, não, tá? A ideia aqui é que a gente some, né, para você voar e assim não ser apenas um reflexo desse movimento financeiro do outro, independente de ser um marido, uma amiga, mas falando de dados históricos, é o homem que prevalece, e aí a gente sabe que isso é bem histórico. Mas a Amanda vai estar no Saúde Mental da Mulher em Foco, 29 de agosto. A gente vai estar trazendo de uma forma mais detalhada para que você aí em casa esteja nesse espaço. Não só você, mulher, mas a sua ambiência. Com e certeza. Por fim, Amanda, eu quero que tu deixe para nós teu contato, para que quem está em casa possa buscar mais informação e direcionamento. Por favor. Bom, vamos lá. Pessoal, foi uma honra estar aqui com vocês. Quem quiser entrar em contato comigo, quiser saber um pouco mais, além de eu estar no Escalar Sem Colapsar, estejam presentes nesse evento. É um evento direcionado para mulheres. Acho que vai ter até alguns empreendedores homens, né? Que até que você trouxe desse contexto. Mas é muito mais focado em mulheres. Eu vou trazer ali toda a questão de gestão, organização, não só na teoria, mas também na prática, para a gente fazer algum tipo de exercício e a gente conseguir visualizar melhor tudo isso. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, meu Instagram é @amandacâmara__. Podem me mandar mensagem, podem tirar suas dúvidas. A gente marca um café, como eu falei, amo conexões, então a gente marca um café, marca um bate-papo. E se precisarem, conte comigo que eu estou às honras. Amanda, muito obrigada. Eu que agradeço, Suzane. Vamos seguir se comunicando, se conectando e fortalecendo algo que não é só algo pontual, tem toda uma coerência, uma busca e um propósito. Com certeza. É satisfação estar contigo. Beijo. Beijo, pessoal.